E aí, pessoal, chegamos com mais um conteúdo do Cruzeiro aqui no YouTube da Itatiaia e hoje a gente vai falar de treta. Vamos falar de treta, Pansieri? Vamos falar de treta. Situação envolvendo o jovem Fernando Henrique, 21 anos, categorias de base da seleção brasileira, já passou. Pertence ao Grêmio? Pertence. Tá em Belo Horizonte? Tá, mas aí o presidentão lá, o Romildo Bolzan, quer que ele volte para Porto Alegre tomar chimarrão, viu, Pio? Que confusão arrumou o Grêmio nessa situação envolvendo o empréstimo do volante Fernando Henrique, 21 anos, para o Cruzeiro. E a gente vai explicar antes de dar voz para esses personagens que estão envolvidos aí no epicentro da bagunça. Primeiro, conversamos com o Denis Abraão, isso na semana passada, e o Denis Abraão nos disse o seguinte, não foi, parceiro? Você já vai contar de bate-pronto, você não vai pedir a curtida, compartilhar, nada? Você já vai assim direto, você já vai contar? É mesmo, né? Então, Para. Vamos lá então, João Kleber. Você aí vai curtir o nosso vídeo, vai se inscrever aqui no canal da Itatiaia, para sempre que tiver um conteúdo do Cruzeirão, aí seu celular vai apitar, aparecer aquela notificação na tela. Esse aí é o barulhinho do sininho. Vai aparecer aquela notificação te avisando que tem conteúdo novo, aí você corre aqui pro YouTube da Itatiaia para ficar sabendo o que tá rolando. E nós vamos te contar agora tudo dessa confusão, esse conflito que envolve o empresário do jogador Fernando Henrique e a diretoria do Grêmio. Volto a dizer, falamos com o Denis Abraão, o vice-presidente de futebol gremista. Na semana passada, confirmou pra gente que o Fernando Henrique desembarcaria em Belo Horizonte e que a negociação estava praticamente sacramentada. O Grêmio já tinha dado o aval para esse empréstimo. Só que aí o que aconteceu, Pance? Aconteceu que o jogador chegou à capital mineira, desembarque 2, aeroporto de Confins, domingo às 11 e pouquinho da noite, já no início quase da madrugada de segunda-feira. Aquele último voo, né, Pance? Aquele famoso último voo de Confins. Jogador em Belo Horizonte, fazendo exame médico, teste normal, ver se o coração tá bom, se tem alguma lesão, tudo certo, como é normal de praxe. Só que cadê que o contrato chega? O contrato não chegava. Cadê o contrato, Grêmio? Nada. Cadê o contrato? Nada. E aí, hoje, essa bomba, né? O Grêmio... você conta. Entendeu? Então, eu não. Conta aí, Romildo Bolzan, porque você, presidente do Grêmio, vai dar a versão gremista dessa situação que envolve aí o empréstimo ou não empréstimo, a gente não sabe o que vai acontecer, porque Romildo realmente vai falar. O Romildo é que vai falar agora. Presidente Romildo, boa tarde, Guilherme Pio da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, como vai o senhor? Tudo bem. Tudo ótimo. A gente está vendo uma repercussão da história envolvendo o Fernando Henrique, né, um jogador do Grêmio que estava com algumas negociações adiantadas para vir emprestado por Cruzeiro. Essa negociação, ela, digamos assim, na linguagem popular, ela deu para trás? Deu para trás porque o jogador viajou sem a nossa autorização. E isso não acontece de uma maneira habitual, né? Combinar. O jogador viajou sem a autorização do Grêmio, estava sentido, viajou, e eu, como presidente, resolvi desfazer o negócio. Entendi. É porque na semana passada eu até cheguei a conversar com o Denis Abraão e ele disse que a negociação estava até adiantada. Então, assim... Aconteceu isso, estava adiantado. Mas eu fiz algum questionamento e esse questionamento depois o jogador viajou sem autorização, não por culpa do jogador, viu? Por culpa do seu representante, que eu não tenho conhecimento disso. Mas o jogador viajou, os seus representantes viajaram e isso motivou a minha situação de desfazer o negócio. E também teve uma repercussão muito ruim acerca do jogador aqui no Grêmio e eu resolvi simplesmente não concretizar o assunto. Entendi. Então, digamos assim, houve uma manifestação popular muito grande da torcida do Grêmio e isso acabou... Também houve uma espécie de reforçar o adversário nesse momento e tudo mais e acaba sendo complicado. Mas não foi essa a questão principal. A questão principal foi exatamente a situação de viajar sem autorização. Entendi. Então, do seu lado, do lado do Grêmio, o martelo está batido, de qualquer maneira não tem mais negócio. Não. O martelo não foi batido, e o martelo estava ainda em discussão e o assunto não finalizou porque o presidente resolveu decidir que não vai o jogador. É isso, basicamente isso. Mas você considera como um ato de indisciplina do atleta? Não considero nada disso.
considero uma situação que, levando todo o contexto que aconteceu, quer dizer, uma situação de reforço do adversário, uma situação de forçar uma situação, e principalmente a situação de nós não termos ainda o domínio da situação e a decisão final, eu interpreto que isso foi uma situação que ficaria ainda a homologação final da presidência. E essa homologação final da presidência não houve pelas circunstâncias todas que aconteceram. Você dá esse papo como encerrado, então? Não tem mais volta? Não, encerrado, o assunto está pronto, porque o Grêmio está. Então tá, jóia. Muito obrigado, viu, presidente? Um abraço, tchau, tchau. Tá aí então, Pance, ouvimos Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, falando sobre esse imbróglio, palavra difícil, mas eu acertei. Imbróglio, aquela confusão, treta, Imbróglio? bagunça. Vai imbróglio. Imbróglio? Não, imbróglio. Deixa pra lá, nós estamos em outro imbróglio aqui. Mas é isso, confusão envolvendo então a direção do Grêmio com uma situação que estava praticamente definida. Vocês viram aí, perguntei pra ele. Então, mudou aí a questão por conta da pressão popular lá no Rio Grande do Sul. A gente até informava isso na Itatiaia, né, Pance? Houve uma mobilização do torcedor. Por quê? Porque a gente viu Twitter, Instagram, quando surgiu essa notícia, o torcedor do Grêmio não gostou. Agora, se o torcedor do Grêmio não gostou, pode ser que ele está descontente com as opções que ele tem no elenco, né? E as opções que o Roger Machado vem utilizando. Porque a informação é que na linha, né, de opção, o Fernando Henrique era o último. E ele só fez 6 jogos esse ano pelo campeonato, quer dizer, juntando todas as competições, pelo Campeonato Brasileiro foi apenas um jogo contra o Criciúma. Parte desse jogo foi Campeonato Gaúcho, Copa Gaúcha, ou seja, ele estava meio esquecidão no Grêmio. E outra coisa, o Grêmio tá lá com vários jogadores para essa mesma posição e acabou de contratar mais um, né? Repatriou aí o Lucas Leiva, que foi inclusive revelado pelo Grêmio, foi jogar lá na Inglaterra, passou aí por grandes clubes, inclusive o Liverpool. Agora voltou o Lucas Leiva. Mas além do Lucas Leiva, tem Campas, tem Lucas Silva, aí tinha... Tem Tassiano. Tem uma galera de jogadores. Thiago Santos. Então tem muita gente lá e realmente o Fernando Henrique era uma das últimas opções. O próprio Roger Machado chegou a dizer que seria uma boa ele ser emprestado. Mas já que o Romildo Bolzan citou o empresário do Fernando Henrique, a gente vai dar voz também para ele, o Marcelo Pacheco, empresário do Fernando Henrique, que está em Belo Horizonte, veio junto com o jogador e foi citado o Romildo Bolzan dizendo que a culpa toda dessa situação aí era do empresário. Então vamos ouvir Marcelo Pacheco aqui no YouTube da Itatiaia. Então, Marcelo, eu gostaria que você explicasse essa situação que acabou mudando a rota, podemos dizer assim. Havia um entendimento de que o Fernando Henrique estava liberado para vir a Belo Horizonte, tanto que vocês estão ainda aqui na capital mineira, e agora parece que a diretoria do Grêmio mudou essa posição, é isso mesmo? É isso aí que a imprensa tem dado conta e é comprovado pela falta do envio da documentação, né? Nós fomos autorizados no sábado a providenciar a viagem e tudo mais. O atleta se despediu dos companheiros que estavam no clube no sábado pela manhã. Fizemos o comunicado da entrega do imóvel onde ele residia em Porto Alegre e, em posse das passagens, embarcamos para Belo Horizonte e aguardamos a situação aqui. No entanto, já se passaram aí 5 dias, né? 5 dias aí, de 3 a 5 dias e não foi enviada a documentação e há essa mudança de posicionamento do presidente aí de forma unilateral. Você já chegou a conversar com a diretoria do Cruzeiro sobre essa situação? Apenas hoje foi que me atenderam. De segunda-feira para cá, de sábado para cá, eu não tinha tido contato. Tentei inúmeras vezes durante a semana e não obtive retorno. Apenas hoje que eu obtive. Do Cruzeiro ou do Grêmio? Do Grêmio. Ah, tá, do Grêmio. E aí nessa conversa, o que ficou estabelecido? E ficou estabelecido que o Grêmio retrocedeu com o negócio e fica estabelecido que nós não estamos de acordo com esse retrocesso, que por uma questão de ética profissional nós vamos manter o nosso posicionamento dentro do acordo que já havia sido feito e aguardar que haja aí uma sensibilidade da parte
do presidente do Grêmio, que pelo que me chegou aqui é quem teve esse posicionamento contrário. Aguardamos que haja sensibilidade da parte dele para compreender que nós estamos lidando com um profissional e que por trás do profissional existe o ser humano, existe todo o contexto familiar que envolve o atleta, envolve a carreira do atleta, e não é uma instituição, é um ser humano. Da mesma forma em que ouvimos o presidente Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, a gente escuta agora o empresário do Fernando Henrique, o Marcelo Pacheco, e a gente passa para você, Marcelo, obviamente que você não escutou, mas a reportagem da Itatiaia acompanhou. O presidente Romildo Bolzan disse que foi uma viagem não autorizada e que o problema acabou sendo por parte do agente do atleta. Então é uma coisa que você já desmente, né, de antemão. Só um pouquinho. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tentei te ligar, porque eu vou embarcar agora, nós vamos lá, mas nada que a gente precise falar por telefone, não. Eu te mando essa mensagem já para dizer que está tudo alinhado lá com o Cruzeiro, e que vocês podem combinar com o pessoal do Cruzeiro a data que o Fernando vai viajar, tá? Já está liberado aqui para viajar. Então, esse é o áudio que eu recebi do Diego Serri. E após todo o movimento para a viagem do jogador ter sido feita, é que me ligaram dizendo que não era para viajar. No entanto, a decisão já estava tomada e não foi apresentada nenhuma justificativa minimamente razoável para que se retrocedesse do processo que já estava em execução. Até mesmo que se de fato não é a vontade suas, mas para o jogador voltar para Porto Alegre, ele teria que fazer um novo contrato imobiliário, porque pelo que você falou, nem casa mais ele tem na cidade. Exatamente. Então, para você ver os prejuízos de diversas ordens que está se causando por conta desse retrocesso aí, dessa mudança de posicionamento. É claro, o jogador tem contrato ainda com o Grêmio, é um ativo do Grêmio, mas como é que está a cabeça do Fernando nesse momento? Você que tem conversado e está junto com ele. A cabeça do Fernando, ela está voltada para trabalhar no Cruzeiro, onde nós fizemos o acordo para que isso acontecesse. Ele tem família, é casado, tem filho? Não tem filho. Ele tem 21 anos, tem uma namorada e tem família. Tem família, eu falo os pais, né? Tem os pais dele. Entendi, é só pra gente ter essa noção da logística, né, se impactar ainda mais, porque um impacto, obviamente, ele acontece. Então, só pra finalizar, o jogador permanece em Belo Horizonte, vocês permanecerão na capital mineira e daqui mesmo vão tentar resolver essa situação, esse imbróglio, porque a vontade do jogador é vestir a camisa do Cruzeiro a partir da abertura da janela. Exatamente, até porque esse retrocesso não tem nenhuma base que justifique, nada que justifique. Então, nós não temos nenhuma razão para mudar o que foi combinado. Nós não podemos voltar atrás com a nossa palavra que já havia sido dada ao Cruzeiro, à direção do Cruzeiro, e nós devemos respeitar esse acordo. Tá certo. Muito obrigado, viu, Marcelo? Boa sorte para você na resolução dessa situação e também para o Fernando. A gente agradece por você ter atendido aqui a Itatiaia. Obrigado. Grande abraço. Com a palavra, então, o empresário Marcelo Pacheco, do jogador Fernando Henrique. Olha, Pansieri, isso que ele falou é muito grave, hein? O jogador vai morar onde, então? Se ele não ficar aqui no Cruzeiro, ele vai voltar para Porto Alegre. Ele vai ter que procurar uma casa nova. Devolveu a chave? Não, ele vai ter que ir para um hotel primeiro, né? Porque vai ter que achar essa casa, tem a família, né? O empresário explicou, jovem ainda, 21 anos. É uma situação... Ô, Pio, mas... Talvez, quem sabe aí, né? Eu vou colocar quem sabe, eles cheguem a um acordo, né? Tomara, né, Pansieri? Porque já tá tudo definido e mais do que isso. Pra mim, uma frase que é muito importante aí do empresário, o jogador quer jogar no Cruzeiro. O jogador quer jogar no Cruzeiro, sabe que é a chance da vida dele, sabe que o Cruzeiro tem uma grande chance de subir, sabe que pode jogar a Série A do ano que vem, e mais do que isso. O Pessolano gosta de jovens. O Pessolano gosta de trabalhar com jovens. Ele... Aqui estamos em Campinas, nesse momento gravando esse vídeo para você. Tem Denivis, tem Josefer, tem Breno Teixeira, tem Giovanni Jesus, tem Adriano. Nós estamos falando só de cria da Toca. Daniel Júnior. Tem Daniel Júnior,
Tem Vitor Leque. Vitor Leque não é tão cria assim, porque veio do Atlético Goianiense, mas é jovem também. Rafael Santos. Rafael Santos, ou seja, só aí nós já colocamos 8. Então, é um treinador que gosta de trabalhar com jovens e o Fernando Henrique seria mais um. É isso aí. Agora essa confusão toda precisa de uma resolução. Nós ressaltamos aqui que o Diego Serri foi procurado pela reportagem, ele foi aí citado pelo empresário do Fernando Henrique, o Marcelo Pacheco, mas o Diego Serri não retornou as ligações, mas aí a gente vai trazer tanto no site da Itatiaia como aqui no YouTube mesmo, caso ele se pronuncie, vamos deixar aí o espaço aberto para o Diego Serri também se manifestar, porque no áudio que passou o empresário do Fernando Henrique, está lá a autorização por parte da diretoria do Grêmio, a viagem para o jogador fazer a Belo Horizonte, como a gente já disse, ele está aqui. Então, Pansieri, vários outros capítulos ainda essa história vai ter, não foi o primeiro, não foi o último, e quem está perdendo é o jogador, porque, na verdade, o que mudou muito essa situação do Cruzeiro, 2019, infelizmente o Cruzeiro caiu, 2020, o que aconteceu? Todo mundo foi embora. 2021, ninguém queria vir pro Cruzeiro. Agora o menino, o jogador, tá brigando para ficar no Cruzeiro. Por isso, nosso convite a você, vai lá, né, no final desse vídeo, na parte de comentários, e escreva, né, o que você acha dessa situação, o que você está achando do posicionamento do Cruzeiro, do Grêmio. Na verdade, o posicionamento do Cruzeiro é só esperar, né, porque ele já tinha um acordo com o jogador. Posicionamento do Grêmio, posicionamento do próprio empresário. Fala aí, a gente quer te ouvir. Aqui na Itatiaia você tem voz. Dê a sua versão, a sua opinião sobre esse caso. E tem que opinar mesmo, deixa aí a sua mensagem que a gente vai interagir com vocês, sempre deixando esse espaço aberto aí para o torcedor comentar e dar também a sua opinião. Vamos indo nessa, tem muito trabalho aqui ainda no interior de São Paulo, tem jogo no sábado, final de semana, Guarani e Cruzeiro. Tem jogo, hein? Tem jogo ainda, hein? Hoje a gente não parou, foi notícia o dia inteiro, chegada de oficialização de Bruno Rodrigues, jogador, já tinha sido anunciado também nos últimos dias aí o Luiz Felipe, zagueiro, tem mais gente para chegar, o Fernando Henrique aguarda a resolução de tudo, então tem muita notícia no site da Itatiaia e a gente sempre contando aí com a sua audiência. Sempre curta nossos vídeos, deixe seu comentário, ative o sininho, que a gente sempre tá por aqui falando tudo sobre o Cruzeirão. Tamo indo nessa, valeu, Pance! Falou! Valeu, Pio. Um abraço, galera. Que show, hein, pai? Tamo junto.